Saúdo e cumprimento os amados alunos e ouvintes com a paz do Senhor. Meu nome é José Tarcísio, presbítero da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Porto Velho e também coordenador da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos fazer uma meditação na lição de número 6 da Revista do Discipulado para a classe da seção Vida Nova, que tem como os nossos coordenadores a irmã Bernadette e o irmão Roberto, que também são professores. Então, nos convidaram para compartilhar com os nossos amados alunos e irmãos esta lição de hoje, a lição que trata sobre uma vida cheia do Espírito. É o tema da nossa lição. E tem como texto básico a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 15 a 21, que eu quero ler com os amados. Você que tem a sua Bíblia aí, Efésios, capítulo 5, versículos 15 a 21. O versículo 15: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a boa vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Versículo 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então veja esse texto, que é o texto bíblico base, que já nos dá uma ideia, já nos dá uma noção da importância de nós sermos cheios do Espírito Santo, para termos uma vida renovada, uma vida frutífera, uma vida nos caminhos do Senhor. E a nossa meditação está em Romanos, capítulo 14, versículo 17. Pegue a sua Bíblia aí, Romanos, capítulo 14, versículo 17. Vejamos o texto. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Então, veja, amados, que aqui nos traz já uma reflexão para que nós possamos nos voltarmos para as coisas que vêm do alto, para as coisas espirituais. Nós nos afastarmos, ou seja, nós termos uma vida que não está simplesmente vinculada às coisas materiais, mas às coisas espirituais. Até porque, quando nós aceitamos a Cristo, nós tomamos a decisão de buscarmos ter a mente de Cristo, ou seja, andar segundo os seus ensinamentos, segundo os seus propósitos, segundo os seus preceitos. Você que acompanhou as leituras diárias durante a semana, você viu aí Isaías, Lucas e Atos, Joel também, o apóstolo, o irmão Lucas, que não foi apóstolo, é bom lembrar, ele escreveu na quarta-feira, na quinta e na sexta, temas que se reportam a sermos cheios do Espírito Santo. E o objetivo, temos 3 objetivos importantes nessa lição, que é bom que nós possamos alcançá-los. Primeiro, é entender que uma pessoa cheia do Espírito é possível a todos os que já passaram pela experiência de ser salvos em Cristo. Ou seja, podemos ser cheios do Espírito a partir do momento que nós aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador.
A partir desse momento, o Espírito Santo começa a habitar em nós e nós precisamos agora ser cheios da presença do Espírito Santo em nossa vida. Um outro objetivo é demonstrar as características registradas na Bíblia para uma pessoa cheia do Espírito Santo. Uma pessoa que tem o Espírito Santo, nós vamos ver, é uma pessoa amorosa, é uma pessoa que se controla, é uma pessoa que foge da aparência do mal, é uma pessoa benigna, é uma pessoa bondosa, é uma pessoa temperante, temperada, é uma pessoa que tem paz. Aleluia! Então veja como é importante e quão bom é estar cheio do Espírito Santo. Um outro objetivo é explicar que ser cheio do Espírito Santo faz com que a nossa vida seja diferente. E aí tem um ponto importante: nosso testemunho e trato com as outras pessoas. Aí vem exatamente a diferença onde as pessoas vão perceber que você que aceitou a Cristo é uma nova criatura. Por quê? Porque o seu jeito de falar mudou, o seu comportamento mudou, você é uma pessoa mais tolerante, mais paciente. É claro que essas mudanças, para algumas pessoas, elas ocorrem com mais facilidade, mais rapidamente. Outras, elas ocorrem um pouco mais demorada, mas o importante é que nós persigamos essas mudanças para que nós possamos ser verdadeiramente uma nova criatura em Cristo Jesus. E nós precisamos testemunhar isso, para que as pessoas saibam que nós somos agora filhos de Deus. Nós agora andamos com Cristo. E se andamos com Cristo, temos que dar um testemunho de alguém que nasceu de novo, que é uma nova criatura. Mas avançando já, para você que está acompanhando, se você tem a sua revista aí, é a introdução, que nós já falamos um pouquinho, mas ela nos chama a atenção para que nós tenhamos uma vida cheia do Espírito Santo. E isso requer de nós atitudes e disciplinas. Ou seja, atitude é a decisão que eu tomo de mudar. Já que eu aceitei a Cristo, eu não quero mais seguir os caminhos que eu seguia antes, eu quero ser alguém melhor, então eu tenho que tomar atitude. Atitude é a decisão de fazer algo que precisa ser feito. É difícil, é complicado, mas precisa ser feito, então eu tomo a decisão de fazer. Um outro ponto importante é que a gente tem que buscar ser disciplinado, não é? Nós temos textos da Bíblia que diz, olha, aquele que bebia, não bebe mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que se prostituía, não se prostitui mais. Aquele que fumava, por exemplo, ele não fuma mais. Se dá vontade de fumar, mas você se controla, você se disciplina, você não vai fumar. Por quê? Porque você sabe que o seu corpo precisa ser saudável. E nós sabemos que o fumo traz prejuízos para o corpo. E nós sabemos que o corpo é o templo do Espírito Santo. E esse corpo precisa estar saudável. Eu posso até adoecer, mas eu não vou contribuir para que o meu corpo adoeça. Eu preciso contribuir para que ele esteja saudável. Então, tudo isso está relacionado a dons espirituais que Deus concede àqueles que andam na sua presença. E igualmente importante para a vida cristã, pois ou somos cheios de nós mesmos ou somos cheios do Espírito Santo. Olha que questionamento interessante. Ou somos cheios de nós mesmos, o que quer dizer isso? Quer dizer que é como aquelas pessoas que dizem assim, olha, eu sou assim mesmo, quem quiser me aceitar é desse jeito que eu sou. Mas nós que andamos em Cristo sabemos que não devemos nos comportar assim. É claro que nós devemos ter nossas posições firmes, nossas convicções, mas tudo isso pautado na palavra de Deus. Não naquilo que eu acho, mas naquilo que a palavra de Deus diz que é certo, que é correto. Para isso, nós precisamos dar lugar ao Espírito Santo, sermos cheios do Espírito Santo para viver, então, uma vida
consagrada ao Senhor. Mas vamos avançar. No primeira parte da nossa lição, ela tem como título Enchei-vos do Espírito, né? E temos 3 subtópicos, aliás, 4 subtópicos. E o primeiro diz, enchei-vos do Espírito. O segundo, agindo como pessoas sábias. O terceiro, remindo o tempo. E, por fim, entendendo a vontade do Senhor. Ora, para que eu haja como pessoas sábias, que é o segundo ponto, o segundo subitem, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Porque nós estamos falando aqui não da sabedoria humana, mas nós estamos falando aqui daquela sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus, como fala em Tiago, né? Quando ele diz, olha, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que o dá e dá liberalmente e não joga no rosto, ou seja, não cobra, não diz, olha, você não sabe nada. Não, a palavra de Deus, ela quer nos enriquecer, né? E Deus não faz nenhum questionamento a respeito disso. Se busca, né, pedir e dar-se-vos-á. Se pedir de acordo com a vontade de Deus, é claro. Então, antes de nós avançarmos para o segundo questionamento com relação a como agir sabiamente, o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, ele foi enviado por Deus a fim de nos preparar para o grande dia do encontro com Jesus Cristo. Os irmãos que já têm estudado aí um pouco mais a palavra de Deus, lembrem que quando Jesus foi assunto ao céu, ele disse que na conversa com os discípulos, ele disse, olha, eu vou para o Pai, mas vos mandarei um outro Consolador, porque Jesus era o nosso Consolador. Então ele mandou um outro Consolador, e esse outro Consolador é o Espírito Santo, que nos ajuda, que nos auxilia, que nos orienta, né? Que até intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então a missão do Espírito Santo é nos santificar, nos fazer caminhar mais perto de Deus e mais distante do mundo. Olha que afirmação interessante, mais perto de Deus e mais longe do mundo. Quanto mais perto de Deus eu estiver, menos propenso a pecar eu estou. Quanto mais perto do mundo eu estiver, mais propenso a pecar, a cair eu estou. Então o Espírito Santo nos leva para estarmos cada vez mais próximos de Deus. Então, ser cheio do Espírito é ter a vida conduzida pelo Espírito de Deus. Esse aqui é um aspecto importante. Ser cheio do Espírito é ter a vida conduzida pelo Espírito de Deus. Outro ponto, agindo como pessoas sábias. Eis aqui a diferença de quem tem o Espírito Santo e quem não tem. Porque quem tem o Espírito Santo age com sabedoria. Ela não responde precipitadamente, ela não julga precipitadamente, ela observa, ela escuta, e nós temos muita dificuldade para escutar. Nós somos prontos para falar e tardios para ouvir. Mas a palavra de Deus nos convida a ser cheios do Espírito Santo para que nós possamos agir como pessoas sábias. Agir como um sábio é um exercício diário, pois diariamente somos tentados a agir de acordo com a nossa própria vontade, esquecendo-nos de que nossa comunhão com Deus e de nossa posição no reino dos céus. Ou seja, aí é o lado humano que quer sempre se manifestar. Mas aí você tem que se lembrar que você agora é uma nova criatura. Então você tem que deixar o Espírito Santo agir. Para, pensa e age. Não age de forma impulsiva, né? Tiago, já falamos, Tiago 1, capítulo 1, versículo 5 diz: e se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança no rosto, e ser-lhe-á dada. Ou seja, Deus não cobra, não questiona, está precisando, né? Vai com ele com fé, com humildade, e ele concede. Um outro ponto que chama muita atenção aqui é remindo o tempo. E por que é importante remir o tempo? Ora, nós estamos vivendo, pelos acontecimentos, os últimos dias da nossa existência aqui na Terra. Aí você vai pensar, poxa, mas os apóstolos, os primeiros discípulos, há mais de 2000 anos, também achavam que
era para aqueles dias a volta do Senhor. Nós vamos ver em pelo menos duas passagens na Bíblia, fala que para Deus o tempo é diferente do nosso tempo. Nós vivemos no tempo cronos, cronometrando os segundos, minutos, as horas, né? Os dias, as semanas, os meses, os anos, os séculos. Mas para Cristo, né, em Cristo nós temos um outro tempo, é o Kairos, que é o tempo de Deus. E esse tempo de Deus, o apóstolo Pedro diz, olha, não vos enganeis, meus amados. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então, esse tempo é o tempo de Deus. E no tempo certo, ele chamará a sua igreja para si, o arrebatamento da igreja, que é um outro tema que os irmãos ou já estudaram ou estudarão. Mas com relação a remir o tempo, tem um aspecto importante aqui que nós queremos chamar a atenção. É que nós devemos adquirir novos hábitos, lendo a palavra de Deus todos os dias, passar o tempo em oração, buscar congregar, principalmente para evitar longas distâncias, próximo da sua casa, da sua residência, mas se não tem, ou se você gosta de uma outra, de uma igreja que está mais distante, tudo bem, mas de preferência que seja mais próximo para facilitar. E uma coisa importante é que nesse tempo que nós estamos vivendo, as coisas estão acontecendo com tanta rapidez que nós, quando menos esperamos, é segunda-feira, daqui a pouco já é quinta, chega o final de semana e você diz, poxa vida, o tempo passou tão rápido, e o que eu fiz? Daí porque remir o tempo. E tem um aspecto importante aqui com relação a remir o tempo, que é o seguinte, se nós somos cheios do Espírito, não perderemos tempos com coisas que desagradam a Deus. Como, por exemplo, falar mal da vida alheia, deixar de ler a palavra de Deus e não partilhar o evangelho com pessoas do nosso círculo de amizade. Claro, e aí você tem que partilhar com sabedoria, né? Porque para nós muitas vezes estamos tão cheios do desejo de que as pessoas que nós amamos aceitem a Cristo, que muitas vezes até a gente falta sabedoria e ao invés de nós trazê-las, nós as afastamos. Então nós temos que ter sabedoria para levar a palavra. Um outro ponto importante é entendendo a vontade do Senhor. Isso aqui é muito importante. Como é que nós vamos entender a vontade de Deus? Pela leitura da palavra. Nós vamos conhecer a vontade geral de Deus para nós. Por meio de quê? Das leituras dos diversos textos da Bíblia Sagrada. Por exemplo, Provérbios tem ensinamentos riquíssimos, Eclesiastes, os Salmos, né? Quando você lê, por exemplo, Mateus, dos capítulos 5 ao capítulo 7, das bem-aventuranças, que maravilha, que textos maravilhosos, que lições maravilhosas para a nossa edificação, para a nossa convivência social, para a nossa comunhão com o Pai, para a nossa comunhão com o próximo, não? Então, a palavra de Deus tem os ensinamentos para que nós possamos compreender e entender a sua vontade. Um outro ponto aqui importante ainda com relação ao tempo, que está dentro da vontade de Deus, Efésios capítulo 5 e versículo 16, que está dentro do texto que nós lemos, diz o seguinte, que os crentes devem usar cuidadosamente o seu tempo, aproveitando, aleluia, todas as oportunidades para fazer o bem, né? Todas as oportunidades para fazer algo de bom, algo que agrade a Deus. Vamos avançando aqui já para o final, né? O nosso tempo passa bastante rápido. Buscando as coisas espirituais é o nosso segundo ponto. Então, veja lá que nós lemos sobre a questão da embriaguez. Ele diz aqui, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas sede cheios do Espírito Santo. Isso é maravilhoso. Nós devemos buscar coisas que edificam, né? E tem coisas simples que às vezes, por exemplo, a palavra de Deus fala que nós não devemos ser glutões, ou seja, comilões. Por quê? Porque quando a gente come em demasia, faz mal, né? Traz prejuízo para a nossa saúde.
Mas aqui fala de algo mais forte, que é a questão do vinho, da embriaguez ou de bebida forte. Fala em vinho aqui, mas pode ser qualquer outro tipo de bebida. Então nós não devemos dar lugar à embriaguez com a bebida, mas nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Porque estando cheio do Espírito Santo, nós vamos produzir bons frutos. Ao contrário, se tiver cheio de mosto, cheio de bebida alcoólica, né, que nós estamos falando aqui, você vai fazer aquilo que desagrada ao Senhor, desagrada ao seu irmão, desagrada à sua família, aos seus filhos, pode lhe trazer prejuízo no trabalho, prejuízo familiar, enfim, os prejuízos da bebida são muitos e são bastante conhecidos. Na Bíblia, temos pelo menos dois exemplos tristes de bebida. Noé, né, o patriarca Noé, plantou uma vinha e fez vinho, ou seja, plantou um parreiral e colheu uvas e fez o vinho, e bebeu, e se embriagou, e ficou nu. E isso causou um constrangimento para a sua família, né? Teve um dos seus filhos que não foi sábio, ao invés de cobrir o pai, foi avisar para os seus irmãos e com certeza avisou de uma forma que trouxe consequências desagradáveis, que ele até foi amaldiçoado, né? A sua geração, o seu filho foi amaldiçoado por isso. Depois nós temos Ló, que ao sair de Sodoma, as suas filhas, com medo de não deixarem descendentes, embriagaram o seu pai e tiveram um incesto com ele, ou seja, a relação de pais com filhos. E isso foi extremamente desagradável ao Senhor. Então, algo que não deveria ter sido feito e que não deve ser feito. Então, nós devemos evitar a bebida, porque ela pode nos trazer grandes prejuízos. Uma outra coisa que é difícil de nós obedecermos é quando se diz assim, sujeitai-vos uns aos outros, né? É muito difícil a gente ter essa humildade de nós nos sujeitarmos às pessoas que estão ao nosso redor. O que é sujeitar-se aí? É você ser submisso quando a outra pessoa ela tem a decisão certa, ela tem autoridade, inclusive, sobre nós, por exemplo, no trabalho, na igreja, o nosso pastor, os nossos líderes, né? Se você, quando você trata com o seu pai, com as pessoas mais velhas e também no nosso relacionamento com os iguais, né? Nós temos que, de preferência, nós temos que respeitar o outro, nós temos que considerar o outro, porque se nós fizermos isso, nós vamos ter uma convivência pacífica, uma convivência saudável. Não devemos entrar em discussões tolas, em discussões que não edificam, em discussões que trazem prejuízo, discussões que às vezes separam grandes amigos, porque não foram prudentes, não foram cuidadosos na hora dos seus relacionamentos. Então, nós devemos tomar esse cuidado. E agora o último ponto, dando graças em tudo. Esse aqui é maravilhoso, meus amados. Dar graça pelo dia, quando nós acordamos, dar graça pelo ar que respiramos, pelo alimento, mas tem uma graça muito importante, que é a graça da salvação. Eu e você fomos salvos por Cristo, salvos do pecado, da escravidão do pecado, salvo e sendo resgatado para ter novamente comunhão com o Pai. Então nós devemos ser gratos em tudo. A palavra de Deus diz que nós devemos ser gratos em tudo. E aí, quando diz ser grato em tudo, você pode se perguntar, mas eu posso ser grato até quando eu estou passando por prova? Sim, até quando está passando por prova, porque muitas das vezes as provas que nós estamos passando, elas servem para nos trazer experiência. Elas servem para nos moldar, para muitas vezes mudar o nosso ponto de vista. É pela dor que muitas vezes nós mudamos, que nós entendemos que precisamos mudar. Então, mesmo nas dificuldades, nós temos que dar graças a Deus, até porque Deus sabe o melhor. Aí você vai dizer, e você vai saber, mas tudo que eu passo está relacionado a pecado, é castigo? Não, nem tudo é pecado,
é porque você está em pecado, nem tudo é porque Deus está querendo lhe punir. Não. Muitas das vezes nós temos que passar por dificuldades para nós nos aperfeiçoarmos. E como é que eu vou saber o que é isso? Aí você tem que ler a palavra, meditar a palavra, conversar com pessoas mais experientes no Evangelho, na palavra de Deus, e vai chegar a um entendimento daquilo que você está passando. E quando às vezes a gente não sabe mesmo por quê, a gente entrega nas mãos de Deus, porque no tempo certo aquela prova, aquela dificuldade vai passar. Amém? Um outro ponto aqui que o nosso comentador chama a atenção é com relação a nós estarmos salmodiando ao Senhor, né? Em nosso coração. Salmodiar é cantar salmos ao Senhor, é louvar ao Senhor, né? Nós temos, nós aqui não cantamos, não salmodiamos muito, né, em termos de louvar com salmos, né, um ou outro salmo, mas nós temos os hinos da harpa cristã, mas nós temos louvores maravilhosos para entoarmos ao Senhor. Mas também tem um outro ponto. Nós devemos louvar ao Senhor com o nosso dízimo, com a nossa oferta, com o nosso trabalho na obra do Senhor, né? Com a nossa misericórdia para com o Senhor, para com o nosso próximo, porque o Senhor é misericordioso conosco, né? Quem somos nós para termos misericórdia para com Deus? Mas para com o nosso próximo, né? Isso é importante que nós possamos exercitar esses dons, aquilo que Deus tem nos concedido. Então isso é adoração também. Adoração não é só louvor. Adoração, nós adoramos, repetindo, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, com o nosso trabalho para o Senhor, com o nosso ato de misericórdia, de caridade para com as outras pessoas, ajudando pessoas necessitadas, ajudando pessoas carentes e ajudar também intercedendo por outras pessoas em orações, né, em jejuns sacrificiais, para buscarmos, para que nós possamos estar mais contritos, mais ligados espiritualmente e assim termos uma maior comunhão com o Pai. Meus amados, concluindo a nossa lição de hoje, nós vamos ver que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para sermos sábios, para que nós possamos remir o tempo, ou seja, nós não perdemos tempo, não desperdiçando o tempo. Sermos gratos, gratidão. Gratidão é muito importante. Seja grato pelo que as pessoas já fizeram por você. Seja grato pelas pequenas coisas, não só pelas grandes, mas pelas pequenas. E nós devemos ser verdadeiros adoradores. E podemos demonstrar isso, o quanto Deus opera em nós por intermédio do Espírito Santo. Isso é demonstrado a partir do momento que nós somos cheios do Espírito Santo. As pessoas vão olhar para nós e dizer que verdadeiramente, como disse aquela mulher para o profeta, esse é um verdadeiro homem de Deus. Deus abençoe a você que nos ouviu, a sua família, e que você possa ser cheio do Espírito Santo, para dar bom testemunho de uma nova vida na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E até uma outra oportunidade.